Boa noite a todos que aqui se encontram no nosso salão. Boa noite também aos nossos irmãos que se encontram em seus lares e que nos assistem, nos acompanham através do canal do Centro Espírita Miguel Oficial pelo YouTube. Lembramos aos nossos irmãos que encontram em seus lares para separarem um recipiente com água para ela poder ser fluidificada. E bebam essa água em doses, podem ser doses diárias, de manhã, de tarde, de noite. Podem beber também com seus remédios, não tem problema nenhum. E vamos então iniciar a nossa reunião com a página de preparação com o nosso irmão João. Vamos prestar bastante atenção. Em seguida eu vou fazer a prece. E depois o nosso irmão Edivaldo fará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem que tem o título Fortaleçamos-nos. Tem aqui uma mensagem de uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, somente uma frase: sede fortalecidos no Senhor. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se pelo amor encontra incorruptível segurança. Fortalecendo-nos, pois, no Senhor e situamos de alma erguida para frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em nome de Jesus para aprendermos juntos mais um pouquinho das tuas leis através do Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que tem por finalidade, Senhor, nos ajudar a caminhar com passos mais firmes, mais esclarecidos, mais confiantes sobre a face da terra. Sabedores através dos teus ensinamentos, Senhor, onde o Senhor nos diz que é o caminho da verdade e da vida. E que seguindo tuas pegadas, conseguiremos ter dias de paz, dias de glória. Conseguiremos, através dessas orientações, onde os nossos pensamentos estão sempre ligados a Ti, realizar em nós mesmos, em nossos corpos físicos, a harmonia. Pois já nos ensinaram
mente sã, corpo são. Por isso estamos sempre a te buscar, Senhor, para que possamos ter dias mais tranquilos. E esses minutos que aqui ficaremos é como um oásis em nossas vidas. É uma bênção, Senhor, porque todos nós viemos aqui para escutar a Tua Palavra através dos nossos irmãos que aqui vêm. E hoje, nosso irmão é de volta. Ajude-nos, Senhor, a ter ouvidos de ouvir para conseguir seguir esse caminho reto. Queremos também, Senhor, te agradecer por tanto que já recebemos e por muito que ainda vamos receber. Queremos agradecer também essa espiritualidade de luz da nossa casa, que fique conosco, hoje e sempre. E assim, te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Te dando graças por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora com o nosso irmão de Paulo a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também que está acompanhando de casa através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Então vamos todos juntos agora, nessa oportunidade que agradeço a Deus nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e os demais abnegados trabalhadores que estão sempre colaborando na sustentação de todo e qualquer trabalho que é empreendido por esta casa e por nós, trabalhadores dela. Dentro dessa grande oportunidade, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo número 18, que fala: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós estamos conversando já há algumas semanas sobre esse capítulo aqui. Então, muitos dos chamados, somos todos nós, somos sempre chamados para as tarefas. Porque Deus, nosso Pai, não tem predileção a quem quer que seja. É o Pai que ama a todos nós. Aos olhos de nós que aqui estejamos agindo certo ou estejamos agindo errado, na conceituação em que se dá aqui, no que tange, no que muitos de nós ainda não nos esforçamos para enxergar além do material. Então, dentro de tudo isso, aquele que cai, aquele que se levanta, Deus é o mesmo em amor e oportunidade. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre o que Mateus disse lá no capítulo 13, os versículos 10 a 14, e também o nosso irmão aqui, um espírito amigo, lá em Bordeaux, 1862. Nas instruções vai falar: dar-se-á aquele que tem. Quem é esse que tem? Quem é esse que tem? Se Deus dá oportunidade para todos, e o título aqui, dar-se-á aquele que tem, todos nós temos algo a dar. Mas dar-se-á aquele que tem vai muito mais além. Eu vou até ler para a gente compreender um pouquinho aqui o que São Mateus trouxe para nós. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem.
nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os nossos olhos e nada vereis. Foi o que São Mateus trouxe para nós. Então, porque aquele que tem, mais terá, e aquele que não tem será retirado. Muitos desavisados, quando leem um texto desses ou ouvem alguma coisa, vão questionar: mas Jesus não é só amor? Jesus não é só caridade? Jesus não é só verdade? Por que ele diz isso, que quem tem precisa? Ué, se nós ficarmos olhando para o aspecto só material, a gente vai perceber que aquele que já tem, já tem. E o que não tem é o que precisa ganhar. Mas vejam bem, a gente não está lidando aqui, neste momento, com o material. A gente está lidando aqui com o espiritual. Esses ensinamentos evangélicos aqui falam sobre as parábolas. O que são as parábolas? Na verdade, nas parábolas, Jesus trazia para nós comparações, alegorias sobre fatos corriqueiros que aconteciam aqui na face da terra e até hoje ainda acontecem. Então, nessa figura de linguagem, Jesus conseguiu o quê? Mesmo aqueles que não entendiam ficavam com aquilo encasquetado, pululando em suas mentes. E alguma coisa que fica em nossa mente a todo instante nos provoca o quê? Que a gente pense sobre aquilo, que a gente raciocine sobre aquilo e tente elucidar, cada um de nós pelos seus meios. Alguns vão buscar. Hoje a gente tem ferramentas abertas ao nosso favor, a gente tem internet, que pode ser bem utilizada. A gente vai logo lá no Google, né? O Google, né, que tem o domínio aí das buscas, a gente vai lá, a gente pode perguntar. E em se tratando de ensinamentos evangélicos, a gente tem uma casa espírita como essa, existem outros templos religiosos, para que a gente procure os irmãos e a gente venha debater sobre o que está aqui. Ora, nós todos não somos detentores da verdade, mas com certeza aquele que mais estuda vai ter condições de incitar em nós o quê? A compreensão dos estudos evangélicos. Vai nos dar uma direção. Então, existe alguém melhor do que alguém? Não, existe alguém que se preparou mais que outros. Porque vocês já pararam para pensar, muitas das vezes, a gente adormece, a gente fica na inércia. A gente sabe que tem algo para fazer e não faz. Não é? Porque mesmo que a gente tente enganar a todo mundo, a gente não consegue se enganar. Eu sei que eu tenho alguma coisa para empreender, e sobre essas coisas que eu fracasso, que eu não empreendo, aqui dentro dessa conceituação evangélica também, não me cabe culpar a quem quer que seja. Porque sou eu quem preciso desenvolver. Se Deus dá oportunidade para todo mundo, não é muito legal quando a gente ouve assim: fulano é sortudo, olha lá, conseguiu. Será? Por trás de todas as conquistas terrestres que a gente observa, tenham certeza de que há muita luta por trás. Ah, não, mas aquele ou aquela era de uma família abastada, então foi tudo mais fácil. Nem sempre o dinheiro não consegue comprar tudo. Não consegue. Se fossem assim, os milionários estariam com bastante saúde, porque teriam acesso a tanta coisa boa para cuidar da sua saúde, e tem, mas não conseguem comprar a saúde. Quantos filhos são mandados estudar no exterior e em países empobrecidos como o nosso, principalmente empobrecido de ideias, porque somos nós que precisamos melhorar as nossas ideias para não esperar que a coisa venha sempre de cima, de forma vertical, nós podemos nos auxiliar no que tange o horizontal. Então, alguém que venha com estudo, um diploma lá de fora, vai até, muitas das vezes, se não tiver competência, vai ficar no lugar de alguém que tinha. Mas essas coisas não se sustentam por muito tempo. Então, vejam bem, a quem tem, vai ser dado. E a quem não tem, perderá. Porque mesmo quem não tem, mas tem aquilo lá para mostrar para os outros, com o tempo a casa cai. Porque não tem estrutura, não tem alicerce. Então
Então, o que Jesus está nos indicando aqui? Que nós precisamos aproveitar esta nossa encarnação para desenvolvermos em nós o quê? Conquistas. Já que somos espíritos encarnados num planeta material, para que a gente sobreviva aqui, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Conquistar matéria, não é isso? Através do estudo, através do trabalho, através do empenho, do regramento, a gente vai conseguir. Mas somos espíritos também e nós precisamos empreender o quê? Essa oportunidade de estarmos aqui para fazermos conquistas espirituais, que muitas das vezes a gente deixa para depois. Então, a quem tem, dará mais. Vejam bem, gente, no ambiente de trabalho mesmo que eu estou citando, chega o departamento é criado, os funcionários estão lá. Aquele funcionário que se empenha mais, daqui a pouco ele está no cargo de chefia. Porque ele, quantas pessoas ficam às vezes na hora extra, não ficam? Vai todo mundo embora, doido para que a sexta-feira chegue, que já não aguenta mais. Mas existe aquele que se empenha, e muitas das vezes é confundido com aquele que puxa saco. Existem alguns irmãos que ainda estão detidos nestas dificuldades ainda. Acham que a ascensão só vai se dar dessa forma. Mas muitos se interessam pelas coisas que acontecem no seu setor, no seu departamento, e vão a fundo. Aqueles irmãos vão conquistando cada vez mais e mais conhecimento. Na hora da chefia, dar uma promoção, ou dar mais tarefas, ou dar tarefas refinadas, para que a chefia vai dar? Se coloque na condição de uma chefia, e a que funcionário você vai dar uma tarefa mais refinada? Aquele que estudou, aquele que se esforçou, aquele que conhece a empresa onde trabalha e aquele que sabe os trâmites do seu setor. Não é verdade? Então, houve aí alguma predileção? Ou aquele que tinha conseguiu ganhar cada vez mais? Porque o que a gente tem, a gente precisa potencializar. O capítulo diz aqui, muitos são os chamados. Os muitos dos chamados somos todos nós. Se somos filhos de Deus, temos oportunidades iguais. Mas muitos não ouvem esse chamado e deixam a oportunidade passar. Imaginem vocês, aqui atrás, na nossa sala mediúnica, dos trabalhos mediúnicos que nós temos, quantos e quantos desencarnados, em lágrimas, dizem que perderam a oportunidade da encarnação. A gente aconselha que se acalme, e não é uma tarefa fácil, nem para quem está conversando, quanto para quem está recebendo esta conversa. Assim como acontecem nos consultórios de psicologia, de psicanálise e de psiquiatria, a gente vai mostrar caminhos. Mas quem precisa lutar? Sou eu que estou em dificuldade. O psicólogo mostra os caminhos, nos faz pensar. Ele não pode pensar por nós, mas indica, mas eu só vou prosseguir como? Se eu evitar esforço. Agora eu posso estar envolvido em grandes dificuldades emocionais, mas o tratamento vai fazer com que eu me reequilibre e através desse novo equilíbrio eu daí consiga andar com as minhas próprias pernas. E Jesus e o Evangelho está toda hora nos sinalizando isso. O Evangelho é fonte, né? É uma fonte eterna para a gente. É o que eu chamo de bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes. Aqui estão todas as respostas. Todas, se fizermos reflexões. E vamos perceber o quanto o nosso Pai é bondoso para conosco. E vamos perceber que a espiritualidade amiga está sempre conosco. Mas a gente precisa ter um impulso. A gente precisa seguir em frente. Porque se eu perder essa minha oportunidade aqui, por que para quem não tem, ainda será tirado? Vejam bem, é uma parábola. A gente precisa fazer análise daquilo que está escrito. Não é maldade de Jesus, mas interpretando
aquele potencial que eu tinha, pode ser retirado, pelo menos, nem que seja momentaneamente. E eu vou ficar aguardando uma nova oportunidade, uma nova encarnação, para que talvez eu volte com as mesmas condições, mas a gente sabe que não serão as mesmas condições. Se eu não lutei, se eu não batalhei, as condições serão piores. Porque eu precisava progredir. Não progredi, sabia que precisava. E não progredi, agora vai ter o peso da próxima junto com esse que eu não resolvi. É maldade de Deus? Não. Foi inoperância minha. Quer ver um outro exemplo? Para aqueles que têm mais de um filho, a gente observa. A gente às vezes vê um filho muito expansivo, cuidando de estudar, de procurar, e às vezes o outro que não é tanto assim. Nós, enquanto pais ou mães, a gente, claro, não vai dar oportunidades iguais para os filhos da gente, dentro de nossas condições. Mas aquele que tem esse ímpeto de conquistar, a gente vai conseguir investir melhor nele. E o que não tem? A gente às vezes chama a pessoa, o que você quer fazer? E se ela não sabe, de que forma a gente vai poder ajudar? Me diga. Se a própria pessoa, se o nosso próprio filho não sabe para onde vai se direcionar, eu quero ajudar, estou ali. A partir do momento que esse filho acorda e define o que ele precisa, nós, enquanto pais, estaremos ali do lado dele. E é isso que o nosso pai faz conosco. Se a gente fica no caminho da indecisão, no dia que a gente acordar, a ajuda está ali do nosso lado já. Prontinha. Porque a gente consegue ajudar um filho que não tem direção ainda. Porque quando a gente pergunta, filho querido, o que você quer fazer? O que você gostaria? Qual é a ajuda que eu posso te dar? E ele responde, pai, eu ainda não sei. Então como é que eu vou ajudar? Além das minhas preces. E Deus, nosso Pai, Jesus, os nossos irmãos de luz, anjos da guarda, espíritos familiares, estão sempre na nossa torcida. Sempre. Mas cadê o nosso impulso? É disso que fala hoje essa instrução dos Espíritos. Então a gente precisa fazer um bom exercício de o que eu jogo no campo vibracional do planeta Terra. Como é que eu colaboro com a minha vida, com a existência do planeta e com a existência de todos os seres que aqui se encontram? O que eu tenho feito? A gente precisa acordar, porque para que a gente faça parte da obra, a gente precisa entender isso. Posso dar um outro exemplo. A gente sempre ouve dentro de doutrina espírita que a gente entra aqui ou pelo amor ou pela dor. Não é isso, né, irmãos? Lá em 1982, eu, aos 20 anos, eu tive a oportunidade, através do meu vizinho, de entrar numa casa espírita com 20 anos. Fiquei de 1982 a 1984 nessa casa espírita, lá no Engenho Novo. Estudei, fiz curso básico, mas o que eu aproveitei? Naquele momento nada, eu não estava levando nada a sério. Eu ia a todas as aulas, não faltava nenhuma delas, ouvia tudo com afinco. Eu não vou dizer para vocês nem da aplicabilidade daquilo que aprendia. E vejam bem, o que me motivou a chegar naquela casa? Eu já tinha uma curiosidade de conhecer a doutrina espírita. A avó materna era espírita. Vi os livros espíritas dela. Já tinha uma certeza desde a infância de que com mediunidade eu atuaria. Isso aí eu já tinha certeza desde o início. E lá fui. Mas de 1982 a 1984, eu já estava com 22 anos, de repente saí. Por uma coisinha boba, sair da casa espírita. Aí demorou tanto tempo, de 1984 até 1997, lá no desencarne do irmão mais novo que eu, e pela dor, eu entrei nesta casa. Porque mesmo nesse ato, quando eu passava, porque eu não costumava passar, porque por dentro da Rua Brasil, quando eu passava com esse meu irmão que desencarnou, eu dizia, e olha só o centro espírita, vamos chegar e vamos arrebentar na mesa mediúnica. Ninguém arrebenta na mesa mediúnica. Então, alguma coisa já estava se acendendo
neste espírito. Já tinha uma certeza desde a infância de que mexeria com mediunidade, tive essa primeira oportunidade, mas até que, graças a Deus, essa oportunidade não ficou para outra encarnação. Ainda nessa, de 97 para cá estou, no aprendizado. Ninguém está pronto, mas eu tive a experiência de ver pelo amor, pela curiosidade, e tive a experiência de ver pela dor. Porque quando eu bati aqui no Centro Espírita Miguel, eu estava envolto em lágrimas. Eu vim andando lá de Pilares para cá, em lágrimas, chorando, desesperado, porque o meu irmão tinha desencarnado aos 32 anos de idade. Era muita dor, estava insuportável. Eu não podia ir na casa dos meus pais, porque os meus pais também estavam envoltos em lágrimas. Não pude, minha esposa estava no trabalho, e eu sozinho dentro do apartamento, eu falei, meu Deus, lembrei desse centro que eu passava aqui sempre. E aqui entrei. E uma figura que trabalhava nesta casa, que tinha uma imagem tão polêmica, foi a pessoa mais carinhosa para mim. E de braços abertos, me deu um abraço. Tanto físico quanto espiritual. E aqui nós estamos nessa oportunidade de tentar. Foi dado aquilo para alguém que já tinha. Alguém já tinha, esse alguém sou eu que vos falo, a condição de entender que trabalharia com mediunidade. Alguém já teve curiosidade de conhecer uma primeira casa espírita. Mas deixa estar, gente, que nesse ato aí, entre uma casa espírita e esta, eu estive atuando em outras correntes religiosas também. A coisa nunca parou, porque a gente precisa crescer. Como nós estamos falando de adiantamento espiritual, de conquistas espirituais, neste momento aqui, falando com vocês, eu só estou falando destas conquistas espirituais. Estamos no caminho. As coisas não estão totalmente conquistadas, porque isso é um caminho que não cessa. E esse caminho continuará, se Deus quiser, em outras oportunidades de reencarnação. Porque, mais uma vez, lembro, não existe médium pronto. Não existe faculdade para médium, médium não se forma. E médium não é só aquele que está ostensivamente nas reuniões mediúnicas ou aqui na mesa, não. Os nossos dois amigos aqui estão também como eu, e o aprendizado é grande. Ele vai se perpetuando. Não tem ninguém pronto. Que bom saber disso, né? Porque a gente vai se descobrindo mais para frente, daqui a algumas encarnações, quando eu puder me lembrar desta, estando diante desse púlpito, aí eu vou dizer assim, sabia de nada, inocente. Porque nós não sabemos. Mas vejamos bem, aproveitemos a oportunidade, porque é dado para nós. As condições são dadas para nós. Eu já ouvia desde criança, através do guia que vinha através da minha mãe, dizendo, a gente vem para cá e não vem sozinho. Aí eu olhava para trás, nós temos grandes companhias. Então, gente, já ouvia isso desde criança. Então não tinha como fugir. O que tinha era seguir em frente. E o caminho estava assim, aparecendo assim, de muito bacana. E se eu cheguei aqui envolto em lágrimas, depois de um certo tempo as lágrimas secaram. As lágrimas, elas ainda vêm, porque a gente sente falta. A gente tem coração, a gente tem sentimento, não é? As lágrimas, de vez em quando, vêm. A saudade bate na gente. Às vezes tem gente que diz assim, a dor mais difícil é a dor da missa de sétimo dia, a dor do enterro. Não, a dor mais difícil da ausência de alguém é quando você vê as coisas na rua, e olha, já se passaram tantos anos, né, gente, de 1997 para 2024, às vezes eu vejo coisas na rua e ainda penso assim, vou falar com meu irmão. Cadê meu irmão? Ele está na espiritualidade, que pode ser do alto, embaixo, do lado, mas ele está. E aí eu não posso mais falar das coisas materiais para ele. Mas eu posso, quando eu me lembrar, fazer uma prece e oferecer para ele. E que, graças a Deus, eu tive já várias notícias sobre ele. Está fazendo o seu segmento. Isso é muito bacana. Então, gente, vamos pensar, fazer essa reflexão, que até o Evangelho aqui nos convida. Que tipo de existência nós estamos levando agora?
Eu estou numa situação de só esperar cair do céu, ou de só que alguém me indique para onde eu vou, ou eu vou me atirar. No que tange o material, eu sempre em minha vida profissional ouvi assim: se você não se atirar, se você não correr atrás, por nada você conseguirá. No que se refere à parte profissional, eu sou bem realizadíssimo. Tudo aquilo que eu quis, eu consegui. E foi através de muito esforço, porque a gente precisa, como disse no início da fala, achar que as coisas são fáceis para uns e são difíceis para mim. Todos nós encontramos dificuldades, mas o Evangelho nos lembra que as dificuldades não podem nos fazer esmorecer. A dificuldade, ela precisa ser um incremento para que a gente vai, e siga cada vez mais em frente. Tem dificuldade? Então é nela que eu vou. É nela que eu vou. Me perdoe quem é professor de matemática, mas eu detestava matemática. Mas quando eu via o meu irmão mais velho adorar a matemática, vencer campeonatos de matemática, e ele dizia para mim assim: você pode? A gente pode. Eu não vou ser nunca igual ao meu irmão lá, que participa de um monte de coisa. Mas é um impulso que a gente tem, a gente só precisa encarar. Por isso, o Evangelho, ele mostra o que para a gente? Não se amedronte. Siga em frente. Porque com você tem o nosso Pai, tem Jesus, tem a espiritualidade amiga da nossa casa, aqueles irmãos que amam conosco, numa grande torcida, numa grande impulsão, para que a gente cresça. E que a gente também observe que as conquistas não podem ser apenas materiais, mas que sejam principalmente espirituais. As materiais são de sobrevivência e as espirituais são vivência. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Uma boa noite. Graças a Deus. Vamos mais uma vez unindo nossos pensamentos para te agradecer, Senhor, por esse banquete que foi o teu Evangelho, onde mais uma vez nos trouxe reflexões que nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos, Senhor, estar sempre ligados a Ti e seguir esse reto caminho. Que possamos também trazer o Teu Evangelho para nosso dia a dia e utilizarmos primeiro conosco e depois com aqueles que encontrarmos no caminho. Que essa paz, Senhor, que nos envolveu o tempo todo, nos aquecendo o coração, se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Que ela se estenda aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, nos hospitais, nas ruas. Enfim, Senhor, aonde tiver um irmão, que eles possam ser tocados e agraciados pelos Teus missionários da luz, ajudando no seu despertar. Queremos também, Senhor, nesta oração, agradecer a espiritualidade de luz da nossa casa, aos mentores, a Catuíte, a Miguel, às irmãs Margaridas e a toda essa falange que tanto nos ajuda, que trabalham tanto para nos trazer conforto, alegria, gratidão. E assim, Senhor, queremos também te agradecer e te pedir
pelos nossos irmãos médicos trabalhadores de boa vontade, que auxiliem e amparem nesse momento em que eles buscam ser a ferramenta para poder trabalhar na tua seara. E assim, Senhor, te pedimos para encerrar a primeira parte da nossa reunião, te dando graças por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz